A região aumentou a representatividade na Assembleia Estadual de São Paulo nas eleições desse ano. Em 2023, serão 7 deputados estaduais trabalhando pelas cidades que fazem parte da área de cobertura da Record TV Interior. E 2 deputados federais foram reeleitos. Neste levantamento, a Record TV está listando os deputados que têm domicílio eleitoral aqui na região. Portanto, os que votam por aqui. Foi um primeiro turno de celebração da democracia. 4 milhões de pessoas, 103 municípios. Esse é o tamanho da área de cobertura da Record TV Interior, onde foram reeleitos 2 deputados federais e 4 estaduais. O crescimento veio da eleição de 3 novos representantes na Assembleia Paulista, que a partir do ano que vem terá 7 deputados da região. O que para esse pesquisador em história é pouco. Na Câmara, na estadual, por exemplo, nós tivemos um crescimento, enquanto que na federal ficou igual era antes. Só que esse crescimento na quantidade ainda não é tão representativo da densidade populacional que nós temos na região. Eu entendo a necessidade colocada no debate público sobre o voto distrital, mas eu também imagino que isso não faça muito sentido para o eleitor, que não se sente preso a uma região. Então, talvez o eleitor que mora aqui vote em outro lugar e outro que vota em outro lugar trabalhe aqui, e as redes sociais enviando propaganda política para essas pessoas. Então, por isso é muito comum que candidatos eleitos da nossa região tenham tido votos fora da nossa região, e vice-versa. Baleia Rossi foi reeleito deputado federal com pouco mais de 236 mil votos. O presidente do MDB votou em Ribeirão Preto, acompanhado da candidata à presidência da República, Simone Tebet. Baleia foi procurado pela produção da Record TV e não enviou um depoimento para comentar o resultado da eleição. Ricardo Silva continua na Câmara dos Deputados em Brasília. Teve quase 134 mil votos. A conscientização sobre o voto em deputados aqui da nossa cidade que ajudam a região é fundamental. Fui o deputado mais votado em Ribeirão Preto, mais votado também nas cidades todas do nosso entorno e com a convicção de que ajudar os nossos municípios é uma das funções principais dos deputados. Na Assembleia Paulista, Rafael Silva assume mais um mandato a partir do ano que vem. Foi reeleito com mais de 118 mil votos. É importante que o deputado seja da região. Ele conhece os problemas da população e conhece as necessidades do povo que ele representa. Léo Oliveira também continua na Lesp em 2023. O deputado estadual recebeu pouco mais de 82 mil votos. O meu compromisso de continuar o nosso trabalho como fizemos ao longo de todos esses anos. Trabalhar de uma forma séria, de uma forma responsável e muito intensa para trazer mais recursos, minimizando assim os problemas da nossa região. Franca terá 2 representantes. Guilherme Cortes assume a vaga pela primeira vez. Recebeu mais de 45 mil votos. Foi um resultado muito satisfatório, muito surpreendente para a gente. E a gente tem muitas pautas para lutar para lá. O interior do estado de São Paulo está abandonado pelos governos do PSDB, que agora, pela primeira vez em 30 anos, vai deixar de estar no Palácio dos Bandeirantes. Delegada Graciela foi reeleita com quase 69 mil votos. Continuarei nesse mandato, trabalhando para as nossas cidades, para as nossas instituições, em todos os sentidos, em todos os segmentos. Eleitores de Araraquara também terão 2 representantes, uma a mais. Tainara assume pela primeira vez, recebeu mais de 91 mil votos. Nós queremos fazer um mandato pautado na justiça social e falar também sobre o desenvolvimento econômico, fortalecer a saúde, a educação, a cultura, o esporte e o lazer. Então essa experiência, com 27 anos de idade, é muito importante. Márcia Lia segue na Assembleia Paulista. Foi reeleita com quase 109 mil votos. Nós temos uma luta incansável em defesa da agricultura familiar para que a gente possa tirar o país desse momento de fome, desse momento de desemprego, desse momento de tantas dificuldades. Barrinha elegeu uma deputada estadual. Fabiana Barroso teve quase 65.500 votos e também assume a vaga pela primeira vez. Quero agradecer a todos, dizer que eu fui eleita aos 29 anos agora como deputada estadual. Aos 27 eu estava como vice-prefeita, foi o meu primeiro mandato.
político e também estive como secretária de Desenvolvimento Social, sou formada em Direito, faço gestão pública, jornalismo e alguns outros cursos. Estou muito preparada e quero lutar e irei lutar por você também. O critério adotado pela Record TV para apresentar os resultados dos deputados eleitos e reeleitos levou em conta o registro dos candidatos nas cidades da região. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto lamentou a baixa representatividade de deputados. A ACIRP defende o voto em candidatos da cidade. Para Dorival Balbino, quem perde é a região e diz que falta apoio dos partidos em novos candidatos. Todos os candidatos que se apresentam pela primeira, pela segunda vez, eles não têm fundo eleitoral, não têm ajuda nenhuma do partido. O partido só dá dinheiro para os candidatos que têm condição de se eleger, para fazer bancada, para fazer essas coisas. E os candidatos novos, aqueles que estão lutando com todas as dificuldades, além disso, não têm verba para trabalhar. Quando as Santas Casas, quando os hospitais beneficentes, quando as APAES precisam de dinheiro para sobreviver, que nós sabemos que é muito difícil, são os deputados que trazem recurso para essas entidades. Nas 4 cidades com maior número de habitantes, na área de cobertura da Record TV, o presidente Jair Bolsonaro venceu em 3: Ribeirão Preto, Franca e São Carlos. O ex-presidente Lula ficou em primeiro lugar em Araraquara. Entre os candidatos ao governo do estado, Tarcísio de Freitas liderou em Ribeirão Preto, Franca e São Carlos. Fernando Haddad teve mais votos que o concorrente em Araraquara. Os votos para presidente e governador tiveram resultados diferentes do que apontavam as pesquisas, com menor distância entre Lula e Bolsonaro, e Tarcísio de Freitas à frente de Fernando Haddad. Para o pesquisador, os institutos ainda não conseguiram identificar com precisão o voto que vem das campanhas em redes sociais, o que tem sido diferencial em eleições no mundo todo. O que nós vimos é que, inclusive no cenário internacional, com o Boris Johnson no Reino Unido, o Donald Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro na sua primeira eleição em 2018, eles aproveitaram de um jeito novo essas redes sociais, para bem e para mal, inclusive com fake news disparando no WhatsApp e tudo mais. E essa nova relação da sociedade com a comunicação é algo que impõe uma nova realidade para as nossas eleições. Eu diria que os institutos de pesquisa não alcançaram a influência das redes sociais para prever o resultado da eleição, e eu tenho observado que nas últimas eleições quem se dá melhor nas eleições são aqueles candidatos que utilizam melhor essa nova realidade dos meios de comunicação. O deputado federal reeleito Baleia Rossi não enviou um depoimento porque, segundo a assessoria de imprensa dele, o deputado está em São Paulo tratando como presidente do MDB das questões do segundo turno das eleições. Falando no segundo turno, apesar da região ter votado na maior parte das cidades pela reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro, em nível nacional, Lula venceu o primeiro turno. E a campanha para o segundo turno já começou para os 2 candidatos. Hoje o SP Record abriu espaço para ouvir como será a campanha nesses próximos 27 dias para os 2 partidos que disputam a presidência. O PT, partido do ex-presidente Lula, e o PL, partido do atual presidente Jair Bolsonaro. 2 representantes regionais das 2 legendas falaram sobre o segundo turno. A gente começa mostrando o que disse a representante do PT. Quem enviou um vídeo para a gente foi a vereadora Duda Hidalgo, eleita como suplente. Agradeço muito a todo o apoio, o carinho da militância que batalhou tanto e estamos de parabéns com um partido mais forte e com condições de disputa de corações e mentes cada vez maiores. E apesar de tudo, a gente saiu vitorioso com o Lula obtendo a maior votação da história no primeiro turno. Então vamos recolocar o bloco na rua, eleger o Lula e o Haddad no dia 30 e a democracia prevalecerá. O presidente do Partido Liberal, partido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, também falou do trabalho que será feito nesse segundo turno a partir de agora. Como presidente municipal do PL, já entrei em contato logo pela manhã com diversas lideranças. O presidente Bolsonaro teve mais de 180 mil votos aqui na nossa cidade, o governador Tarcísio mais de 150 mil votos. E é importante que nós possamos agora, de fato, unir força com essas lideranças para que possamos ter o êxito da vitória do nosso presidente e do nosso governador. O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, declarou hoje à tarde apoio ao Partido Liberal.
Veja só o que ele disse. É hora de defender Ribeirão. E por isso quero anunciar que tomei uma decisão na largada desse segundo turno. Político precisa ter lado. Apoiei e votei nos meus candidatos no primeiro turno. Agora, declaro apoio ao presidente Bolsonaro e ao governador Tarcísio de Freitas. Escolho Bolsonaro porque tenho minha trajetória política pautada no combate à corrupção. Nós perguntamos também ao prefeito da segunda maior cidade da região, Franca, qual será o apoio do prefeito Alexandre Ferreira, do PSDB, mas não tivemos retorno. A Record TV vai seguir acompanhando agora o segundo turno das eleições, que vai acontecer no dia 30 de outubro. Em São Paulo, eleitores terão que escolher o novo governador e também o novo presidente da República.